Olá, tudo bem? Mais um podcast aqui do Marcos Drucker e eu, mais uma vez, voltando aqui com o meu convidado que veio de Goiânia para fazer essa série de bate-papos aqui. E eu queria deixar uma frase já para começar forte esse encontro de hoje. Viver não é para amadores, Edmilson. E aí está aqui Edmilson Xavier para falar um pouco mais disso. Viver, essa vida do dia a dia, de guerreiro, de pessoa lutadora, não é para gente comum. Viver não é para amadores. Fala um pouco sobre isso. Estamos juntos aí mais uma vez para compartilharmos aquilo que faz sentido na nossa vida, né? E realmente, a vida dizem que é uma guerra e é mesmo. De entender, de fazer valer cada minuto da nossa vida com intensidade. E essa questão de gerir o tempo, o procrastinador, Marco, a procrastinação, ela tem algumas fontes, e uma das fontes que eu vejo que a pessoa procrastina é o medo. Medo. Você tem um livro que você quer lançar, tem uma empresa que você quer edificar, tem um projeto que a pessoa carrega dentro dele. E por que ele procrastina isso, Marco? Sabe por quê? Por causa do medo. Medo aprisiona. Não, faz sentido para você? Como é que você vê isso? O medo é um negócio tão louco, que o medo é o único sentimento que Deus deu ao homem que você vive a parte ruim antes. Eu digo isso, tem 20 anos que eu repito essa frase. O medo é o único sentimento que Deus deu ao homem que você vive a parte ruim antes. Então alguém vai falar, não, mas tem que botar o pé no chão, você tem que parar de ser sonhador. Você sabe que a maior desgraça do mundo é quando você tem alguém do seu lado que fica te dizendo isso enquanto você é empreendedor, né? O cara que é empreendedor, a pessoa que está querendo empreender, está querendo fazer, aí ela tem alguém do lado dela que fala, não, para de sonhar, bota o pé no chão. Quem é você para sonhar tanto assim, né? Geralmente quem faz isso é um invejoso. Mas você lembra daquilo que eu te falei, que tem que tirar pessoas do passado que não pertencem ao futuro? Sim. Porque muitas vezes já está difícil ser realizado devido a vencer os seus próprios medos. Já tem os seus fantasmas. Aí você tem uma pessoa do seu lado dizendo, está sonhando demais. Isso não vai dar certo. Você tem alguém na sua vida fazendo isso em você? Isso é uma âncora na sua vida. E a pessoa tem que prestar atenção nisso. A gente fala aqui. Eu não quero não, mas eu quero tirar. Uma das coisas que fez uma virada de chave foi me afastar dessa energia. A gente tem que ficar perto, gente, de realizadores, de pessoas que fazem. De pessoas que intencionam você, né? Eu aprendi com você uma frase. Energiza você, ativa você, sonha com você. Com quem você pode dividir seu sonho. Um dia eu liguei para você, você vai lembrar disso, e você me disse, seja mais intencional. Aquela frase não saiu da minha cabeça. Então, quanto vale você ter contato com alguém que vai impulsionar você? Porque para puxar você para baixo tem um monte de gente. Veja bem a importância de serem 2, 3 com propósito. No dia que eu falei aquilo de intencional, você vê que saiu, seja intencional. Por quê? Porque aquilo veio de uma pregação de um grande pastor americano chamado T.D. Jakes. E ele fala que Jesus ele era e viveu de uma forma intencional. Marca, aquilo entrou em mim como uma flecha. Aí eu desliguei aquele vídeo, na hora, desliguei o computador e falei, parei, fui para o espelho e falei assim, eu estou vivendo de forma intencional. O que é viver de forma intencional? Objetivo claro, propósito claro, parar de procrastinar, realmente ter intenção. Nossa intenção, estar aqui, compartilhando esse conhecimento, não é outro a não ser te ativar. Você falou de procrastinar, né? Procrastinação é um tema da minha vida. Eu luto contra a procrastinação, ensino isso. Acabei de escrever um livro falando sobre isso. Luto, ensino, insisto com as pessoas que elas têm que olhar para a procrastinação, têm que se perceberem procrastinadores. Mas o que é procrastinar, Edmilson? O que significa essa palavra que é quase um palavrão? Não? O que é procrastinar? Um procrastinador é, antes de tudo, um homem sem agenda. É um adiador de sonhos. E a maioria dos procrastinadores tem um grave problema. Eles sofrem da autonegação. Eu já tive que trabalhar com pessoas procrastinadoras e quando você falava, você está procrastinando, eu dizia, não, eu não estou procrastinando não, isso está no meu radar, eu só vou fazer isso no momento que eu estiver melhor.
Então, a gente vai entrar numa seara agora que eu quero chamar você para isso, que é o seguinte: como viver não é para amadores, amigo? Esse negócio de só vou fazer isso quando eu estiver bem, segunda-feira quando eu acordar melhor, quando eu tiver com o meu astral mais desenvolvido, isso é tudo que um procrastinador diz do seu futuro. Então, alguém que está envolvido com a sua história, com a sua vida, a primeira coisa que ele tem que se alertar é se ele tem conduta de procrastinador. Mas aí acontece essa questão de estar do lado. O que acontece que eu percebo muito no procrastinador? Existe uma coisa, Marco, que eu... Até tem aquele podcast que eu te mandei, daquele grande empresário que foi dono da rede de lojas, Ricardo Eletro. Ele soltou um código ali muito importante, eu quero que você se atenha a isso, que fez muito sentido para mim, e eu quero compartilhar aqui. Ele parece não ter nada a ver com procrastinação, parece, mas tem tudo a ver. Ele solta um código ali muito importante, quando ele fala assim: parte do meu sucesso está na minha aliança com o meu sócio. Eu, Ricardo falando lá, Ricardo Eletro, eu sou o cara do embate, o cara de frente, o cara que está ali tete a tete, fazendo a coisa acontecer. Mas junto comigo, do meu lado, tinha um cara que orquestrava, que pensava o negócio. Então, beleza, procrastinação é aquele cara que erra imaginando: em algum dia eu farei. Sim. Quando der certo eu farei. Esse dia não existe. Não existe em algum dia. Quando eu estiver bem eu vou fazer. É aquele ditado: eu vou casar quando? Gosto de Deus. Não existe. Isso não existe. Só que uma coisa que eu detectei, que a gente precisa tomar cuidado, que essa linha é muito tênue, né? Procrastinador do cara que é o cara que cria, que pensa. Se você é uma pessoa muito parecida comigo, que tem insights profundos, você cria através dos insights. Mas muitas dessas pessoas, elas têm um pouco de dificuldade na execução. Então é aí onde tem a fusão para você quebrar o espírito da procrastinação. É que você precisa pensar o seu negócio, pensar o seu projeto, mas tem que achar alguém que é executor. Alguém que te impulsiona a tornar real aquilo que você está pensando. Tirar do papel. Porque eu vou te falar uma coisa: ideia boa, projeto bom, sem ser executado, não é nada. Tem um monte de gaveta que prova isso, né? Por isso que tem aquele que eu te falei, aquele empresário que mandou arrancar as gavetas, todas as gavetas do escritório dele. Sim. Doido isso, né? Doido. Mas é um código. Mas é um código, né? O que ele está tentando dizer, aquilo ali? Meu momento é agora. Eu não tenho que engavetar nada, não tenho que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Então, aquilo que fez sentido na minha vida foi buscar pessoas que têm um talento diferente do meu. Né? Se eu sou um cara executor, eu preciso estar do lado de alguém que pensa e que cria as coisas. Se eu sou um cara da criação, eu tenho que estar do lado do cara que executa. Então, eu acho que essa fusão aí vai nos levar a uma vida relevante, vai nos levar a vencer a procrastinação, porque o que é o grande problema da procrastinação? É a não execução. E não executando, não tem resultado. Não tendo resultado... Você já parou para pensar quanto projeto bom, quanto projeto maravilhoso, quantos planos fantásticos que foram ficando em cima da mesa de alguém e a pessoa não geriu sobre aquilo, e aquela pendência nada mais é do que o sonho de um tempo passado. Outro dia eu gravei um vídeo dizendo exatamente isso: olha, que procrastinar é pegar o sonho e guardar ele. E tem muita gente boa que faz isso. Então, eu sempre alerto nos meus vídeos, nas minhas mentorias, em que eu faço um treinamento com quem está na mentoria. Pega um papel aí e anote as suas pendências. Eu já dei um treinamento muito grande sobre isso, tenho batido bastante sobre isso. Não comece o seu dia por outra coisa que não as pendências. Você imagina quantas pessoas têm, por exemplo, uma pilha de papel que já foram planos, que já foram projetos. Não, toda segunda-feira ela começa um projeto novo. Antes de começar pelo projeto novo, você tem que resolver as suas pendências. Se não resolver a pendência, a procrastinação não sai de você. É importante resolver o que está para trás. Mas eu entendo também, Marco, que o procrastinador precisa acordar por um patrimônio, um ativo chamado tempo, que não pode ser guardado para gastar amanhã. Sim.
Porque poderíamos guardá-lo, gastar, não tem. Então, eu preciso vencer a procrastinação. E como é que eu venço a procrastinação? Por isso que você viu que tudo volta no destino, no propósito, no que te ativa, no que te dá energia. E essa coisa, ela anda junta. É uma engrenagem. Se essa engrenagem, em algum momento, ela quebrar, se essa engrenagem, em algum momento, ela não for muito bem organizada, gerida, essa engrenagem vai dar problema. Isso é como um relógio, né, Edmilson? Você tem aquela engrenagem pequenininha, uma engrenagem um pouco maior, mas quando você junta tudo isso, vira um negócio fantástico, que é o gestor do tempo chamado relógio. Você imagina que coisa fantástica? Um dia um cara pensou e disse, vou fazer uma marcação aqui no chão e vou definir que a sombra dessa marcação vai definir se é amanhã ou se é tarde, se é dia ou se é noite. E naquele momento, eles começaram a gerir o tempo, começaram a controlar o tempo. O problema é que a gente tem pessoas que vivem como se não precisassem controlar o tempo, como se tivesse a vida fosse eterna, como se você pudesse fazer tudo a todo tempo, e não é verdade. Não é verdade, porque essa pessoa que não se ateve para o ativo do tempo, para o valor do tempo, a importância do tempo, porque veja bem, nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço. Sim. Então não cabe mais na vida de um realizador, na vida de um empreendedor, na vida de uma pessoa que já descobriu a sua missão na Terra. No momento que você descobre a sua missão, você não pode mais perder um dia sequer. Sim. Para de procrastinar, para de contar história. Primeira coisa para parar a procrastinação, parar de contar história. Primeira coisa, para de contar história. Ah, porque eu não fui por causa do frio, eu não fui por causa... Para! Não fiz porque a outra parte não fez, né? Isso aí, duas coisas. Para de contar a história e assuma a responsabilidade. Autorresponsabilidade. Assuma o controle, porque o sonho é seu. O sonho é seu. Isso é muito importante, porque, veja bem, se você e eu não me envolver, não me dedicar, não der tudo no meu projeto, quem vai dar? Se eu não acreditar, quem vai acreditar? Eu sempre digo isso, você tem que botar 110% de você no seu projeto. Porque gente para matar o projeto, gente para dizer para você que não vai funcionar, gente para colocar você para baixo, os âncoras que a gente falou nos outros programas, vai aparecer em todo lugar. Mas tem uma culpa residente nas pessoas que eu quero comentar com você para que você fale um pouco mais disso. Sabe, você já parou para pensar como é que você explica as coisas? Você notou como tem pessoas que precisam que o outro aprove? Que o outro diga assim, ela está contando o projeto dela, ela está doida para receber a aprovação de alguém. Você não precisa receber a aprovação de ninguém. Mas aí volta naquele do primeiro podcast nosso, mano, na identidade. Se eu não sei quem eu sou, no primeiro momento que eu for esbarrado com a crítica e não for aprovado, lembra que eu te falei que o menino começa a fumar, porque os colegas fumam, o rapaz começa a fazer coisa para se inserir naquele grupo? Ali começa o problema da identidade. O tal do pertencimento. E pertencimento, a crítica te fragiliza, a crítica te abala. Verdade. E aí tudo isso aí forma o quê? O prato feito para procrastinação. E você viu como é que eu preciso para vencer a procrastinação? Não adianta eu ler um livro de autoajuda. Não é só alguém dizer para mim assim, coloca energia no seu projeto. Vença, o tempo é o ativo. Cara, mas eu tô preso. Aí entra naquela fala de se organizar por dentro. E é aí onde a gente quer te ajudar. Você sabe que um dos grandes abismos do procrastinador é a autonegação. O procrastinador é aquele indivíduo que não aceita a ideia de que ele é procrastinador. Ele sabe que tem uma conduta de procrastinador, mas ele diz, não, eu não estou não. Eu só vou fazer esse assunto que eu não quero cuidar agora. Eu não quero cuidar hoje. Eu não quero cuidar essa semana. Eu quero cuidar quando eu estiver bem. Eu quero cuidar quando eu estiver com o meu astral legal. E aí ele não percebe que esses mecanismos mentais, essas fortalezas negativas, vão travando. E de repente, quando você pensa, 10 anos foram como uma semana. Fantástico, né? Mano. Que isso aí é talvez o elemento mais importante, o código desse podcast, é isso aí que a gente acabou de falar aqui agora. É você parar e falar assim, quando eu estiver bem, quando tudo estiver sob controle, quando for no momento certo,
eu vou escrever meu livro, eu vou começar minha empresa, eu vou dar o passo que eu tenho que dar. Isso, desculpa eu te ser sincero com você, eu acho que esse momento de estar tudo organizadinho, perfeito, ele nunca vai acontecer. Não, cara. Então eu tenho que fazer, porque aquilo é uma prioridade para mim. Então eu tenho que fazer do meu projeto, do meu propósito, da minha missão, a minha prioridade. E estando bem ou não estando bem, estando triste ou estando alegre, tendo sol ou está chovendo, eu tenho que colocar energia no meu projeto. Porque o projeto é meu sonho. Essa coisa de estar bem, né? Está para além disso, esquece. As maiores viradas da minha vida, eu não estava bem. Se eu esperasse estar bem para fazer a virada, eu não fazia a virada. Eu me lembro que um dia de grande mudança na minha vida profissional, eu estava com a perna quebrada, com 5 pinos, 6 pinos na perna, e eu decidi fazer uma grande mudança na minha vida profissional. Se eu esperasse ficar bom, curado, não sei o que, eu tinha adiado pelo menos 6 meses da minha vida. Mas olha que código esse que a gente está colocando. Você espera estar bem. Esquece. Espera estar no momento certo. Não é o momento. Para com esse negócio. Rapaz, eu fico nervoso com esse negócio, viu, Marco? Então, a pessoa chega e fala assim: que isso, Goiano? Não é o momento. Não é o momento. Não é o momento. Não é a frase. Não é o momento? Essa é a frase do procrastinador. Pá, não é o momento. Não é o momento, não é a hora, não estou bem. Então, esse mundo emocional em que a pessoa, para fazer as coisas, tem que estar bem. Porque o cara, ele fica, é aquilo que nós falamos, ele fica contando história. Aí não é o momento porque vai ter eleição. Não é o momento porque o dólar subiu. Não é o momento porque a Selic subiu. Não é o momento porque está tendo uma crise na Ucrânia. Mas, rapaz, desde que eu era novinho, cabeludinho, e tem tempo. Eu já tive cabelo. Quando eu era novinho, nunca tivemos no Brasil uma situação. É duro falar isso, gente, mas essa estabilidade você conhece, você vive no Brasil, você sabe. Empreender no Brasil é coisa de menino grande. É coisa de gente madura. Brasil não é para amador, não. Deixa eu te falar dos cabelos brancos. Você sabe que eu fui gerente de banco com 20 e poucos anos, né? E eu vivi uma coisa muito louca. Eu vivi a inflação de 80% ao mês. Aí, essa geração não tem noção do que é você estar comprando no mercado e está sendo remarcado. Já o mesmo produto, você pega logo porque está remarcado que a tarde é outro preço. E o que marcou a minha vida como gerente de banco, né? Foi que eu vivi aquele momento do Collor de Mello, quando ele bloqueou o dinheiro da conta de todo mundo. Eu lembro disso. Então, assim, essa geração que está aqui, ou quando eu falo isso nas mentorias, né? Você não tem ideia o que é um dia você acordar e não tem mais nada na conta, tem lá R$50, ó, esse é o seu dinheiro. Meu Deus. E é o dinheiro igual para todo mundo. Você tem ideia de quantas pessoas se mataram por causa daquele momento? Entraram em depressão. Não, tem gente que nunca se curou. Nunca se curou. Casamentos que quebraram, famílias que foram destruídas. Rapaz, você imagina um cara que tinha todo o dinheiro dele em certificado de depósito bancário, o famoso CDB. E aquele dinheiro não tinha origem, o que ele ia fazer da vida? Ele não podia sacar o dinheiro, perdeu tudo que tinha. Um sem número de pessoas faliram. Agora a pergunta é o seguinte: e se esse indivíduo esperar um momento bom? Eu vivo escutando isso, né? Alguém perguntou: você já viu o valor da gasolina? Eu falei: parei de olhar. Parei de olhar para o valor da gasolina, então eu vou enlouquecer. Mas veja bem, isso que você está falando é importante. Só pegando um gancho aqui, para a gente trabalhar isso. É a energia, né? Energia. Em que eu estou colocando energia? Se você ficar colocando energia que o cafezinho está caro, que a gasolina está cara, que a passagem de avião está cara, sabe o que vai acontecer com você? Quem não vai viajar é você. O cara entra em depressão. O cara fica dentro de casa com medo da vida. E voltamos no medo de novo. Aí o medo, a procrastinação, aí eu conto uma história para mim de que não é tempo, e eu tenho que sair desse ciclo. Ciclo negativo de comportamento que paralisa você. E para isso eu preciso o quê? Eu preciso estar perto de pelo menos uma pessoa que ativa a minha energia. E eu queria falar disso que você... Que me anima, que sonha comigo, que me faz ver pelo outro lado. Porque senão eu chego com uma pessoa... Já viu o campeonato de sofrimento, mano? A pessoa chega assim, principalmente eu que frequento igreja evangélica, tem campeonato de sofrimento. A pessoa fala assim: nossa, rapaz, eu tô com um problema aqui no estômago. Quando fala assim, não viu a minha, meu problema é maior que o seu. É campeonato de sofrimento. Aí, é a antessala do médico. Quando você tá com uma pessoa dessa do seu lado, o cara fala assim: cara, tá difícil, não é meu negócio. Fala: difícil? Difícil vai ficar. Você vai ver aí agora, vai chegar a época de eleição, se o candidato tal ganhar, o outro ganhar, que você vai ver. Quer dizer, vamos sair de perto dessa energia. E eu quero falar de energia. Você está falando que é verdade. Numa antessala de um hospital,
de uma consulta médica, você vê muito essa energia negativa, né? Você vê pessoas extremamente desmotivadas por isso, porque elas vivem e permeiam essa negatividade de viver, né? Quero te dizer uma coisa, as passagens aéreas estão, pela hora da morte, estão. Tenta comprar uma passagem hoje, não tem vaga. Vai olhar os hotéis no Rio de Janeiro, estão todos lotados com as suas tarifas lá em cima. Vai hoje tentar comprar um carro, não tem para entregar. Isso quer dizer o seguinte, que o mundo está acontecendo a despeito da crise, a despeito da dificuldade. Porque existe, Marco, um outro Brasil que está acontecendo. Enquanto você está parado, eu estou parado, o outro está parado, esperando o momento certo, como diz John Lennon, melhorar, né? Como diz John Lennon, a vida passa enquanto você faz planos. Então existe aquilo, você tem que entrar, a grande virada, Marco, é que a gente tem que entrar no fluxo dos realizadores. Temos que encontrar essa energia. Gente que está fazendo, gente que está crescendo, gente que está olhando para frente, para o próximo passo. E sair daquela situação das pessoas que deixaram de acreditar, que foram vencidas pelas dificuldades, vencidas pelos problemas dessa vida. Você anotou aí? Você pegou um papel, você está nos acompanhando, anotando os códigos que você tem que receber? Você entrou no fluxo do quê? Fluxo. Dos vencedores. Anota aí. Fluxo dos vencedores, dos realizadores. E sair do fluxo daquelas pessoas que ficam igual aquela hiena do desenho animado, ó vida, ó dor. Ó céu, ó vida. Ó céus, ó vida, ó dor. É a política, é a gasolina, é o dólar. Nunca é tempo. Subiu o juro, baixou o juro. Para com esse negócio. E você sabe que todo perdedor quer encontrar outro para ter essa cantilena. É, né? Campeonato de sofrimento. Campeonato de sofrimento. Anota aí, campeonato de sofrimento. Então quando você for para aquelas reuniões familiares, você tem aquele pessoal baixo astral, sai dali e vai para o outro setor. Veja bem. Esse problema de campeonato de sofrimento é uma coisa muito séria. Campeonato de sofrimento. Porque é o seguinte... Existe uma energia em volta disso. De pessoas que estão sofrendo. Parece que se atrai. Parece que aquele ambiente assim, triste, de pessoas contando derrota, pessoas contando suas mazelas. E eu vou te falar uma coisa, Marco. Eu não quero fazer parte dessa turma, não. Nem eu. Eu quero receber a energia das pessoas que estão realizando. Eu quero encontrar com alguém que me inspira a dar o próximo passo. Porque qual é o passo mais importante da sua vida? Sabe qual é? O próximo passo. Um dia você casou com essa moça, com esse rapaz. E o próximo passo? Foi ter um filho. E o próximo passo? É edificar uma família. E o próximo passo? E o próximo passo? Então coloquemos os nossos olhos, nossa energia no próximo passo. Isso nos tira da procrastinação. É verdade. O procrastinador está preso no mesmo lugar ou preso no passado. No mundo existencial dele, né? É. O procrastinador é alguém que não consegue romper. E por que não rompe? Porque ele tem um comportamento mental negativo. Mas aí... Cada vez que ele repete aquela frase, sabe aquela hora em que você chega para um amigo e fala assim, não fala mais isso não. Não usa mais essa expressão de derrota não. Isso. Não abra mais a sua boca e não solte mais essas palavras. Isso é importante. Sabe? Isso é importante. Olha só, a energia, nossas palavras, gente, elas são vida. Ela gera energia. A física quântica já diz isso e nos dá uma aula sobre isso. Né? O meu mundo acontece dentro das palavras do que eu estou verbalizando. E as palavras têm vida. Então, se eu decreto e declaro que o Brasil é um país das impossibilidades, ele se tornou, para mim, um país inviável. Aí eu tenho que mudar de país. Você viu que toda pessoa que se prepara para mudar do Brasil, ele começa a ver só coisa negativa no Brasil. O que acontece com essa pessoa? Acabou para ele. O país para ele acabou. Então, eu aconselho você, primeiro, se você ainda vê televisão, não existe, né? Não existe. Não, você tem que se proteger. Se proteger, se cuidar, gerir seu tempo, investir em coisas que te levem para o próximo passo, que te ativam. Tudo isso vai fazer você vencer a procrastinação. Mas esse é o nosso projeto. Essa empresa que a gente está abrindo de treinamento de pessoas, ela vem justamente para pegar e ajudar as pessoas, não só com uma palavra, mas com uma série de profissionais, de pessoas que vão nos ajudar, assim como nós fomos ajudados, Marco, a sair desse ciclo. Então, muita gente está nos ouvindo agora, estão presos ainda. E eles estão, como que eu vou sair desse ciclo? Então, a gente quer justamente te ajudar. A gente quer justamente entrar
na sua vida para fazer esse papel de te ativar, de te despertar e de levar você para o próximo passo. E quando você começar a dar pequenos passos, o que vai acontecer? As coisas vão começar a funcionar. Você sabe que uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é o que você celebra. Porque o que cresce em você é o que você celebra. Se você tiver um linguajar de derrota, se você se aproximar de pessoas que só falam de derrota, ou que só falam do sucesso do outro, sabe? Troque energia falando do sucesso que você vai ter na sua vida, na sua história. Em vez de fazer um plano para daqui a 10 anos, entra na meta possível. Mas isso, eu vou te contar. E isso, Marco, quando a gente muda o mindset, muda a nossa programação, nosso drive mental. Eu fui numa corrida de carro, esse final de semana agora, até te passei um post daquela corrida de carro em Goiânia. Você ficou bem naquela corrida. Eu estava ali e de repente estava conversando com uma amiga ali, de muitos anos que eu não via, um ambiente bacana, e de repente eu fui numa mesa. E ali as pessoas estavam com aquela discussão, desculpa a minha sinceridade. Uns eram a favor do Bolsonaro, outros eram a favor do Lula. Aquele clima chato, aquele clima, sabe, de uma energia de competição boba. Ali cheguei naquela mesa, fiquei ali uns 40 segundos, 50 segundos, e eu não consigo mais, há muitos anos, investir o meu preciosíssimo tempo nesse tipo. Eu já sei quem é meu candidato, você já sabe quem é o seu, e que isso não deve ser motivo de discussão entre nós, mas eu preciso colocar minha energia. Fecha a mão comigo assim. Botar minha energia no próximo passo. O próximo passo. Independe de quem vai ganhar. Depende de quem vai ganhar. Se o meu candidato ganhar, tudo bem. Se for o outro, eu vou dar o próximo passo do mesmo jeito. Se a gasolina subir, se o petróleo subir, não importa. Porque eu estou focado em dar o próximo passo. E se vier o desafio, eu vou vencer esse desafio. Eu vou criar mecanismo para superar. É isso que é vencer a si mesmo. Eu tenho que vencer a mim mesmo. E você sabe que o nosso povo, o povo brasileiro, tem essa característica, né? A gente está falando aqui de uma época que se vivia com inflação de 80%, em que todo mundo perdeu dinheiro. E não é só isso. Nós temos aí nos últimos 10, 20 anos um monte de histórias tristes. Você tem um monte de história triste na sua família. Você não teve apoio, você não teve ajuda, você não isso, não aquilo, não aquilo outro. E você está aí. Só que é o seguinte, se a dor é sua, o sonho também é seu. Sabe, investe no seu sonho, investe em você, sai desse marasmo, sai desse ciclo vicioso de pensar da mesma forma, porque romper com o mesmo pensamento é o que muda a vida. Veja bem, o que acontece? Você está falando aí de uma época difícil de inflação, uma época difícil de desafio e tudo mais. Nunca vai ter ambiente favorável. Esquece isso. O ambiente sempre vai ser desafiador para o empreendedor. Concorda comigo? Concordo. E o procrastinador, ele vai ficar sempre dizendo que não é tempo. Não é hora, não é momento, peraí, calma. E nisso o tempo dele vai passando. O tempo dele vai passando. E a gente precisa vencer esse medo e essa explicação que eu quero dar para mim mesmo, que eu chamo de para de contar historinha. Para de contar a historinha para você mesmo. Assuma que já é tempo de você governar, é tempo de você vencer, é tempo de você reescrever a sua história. Aí você olha assim, mas eu posso reescrever a minha história? Tanto pode, que você está nos ouvindo. Está nos ouvindo, porque tem um código no coração, no seu coração, de que algo grita em você. Algo diz em você, eu posso fazer diferente. E pode sim, só depende de uma decisão. Sim, porque o resto virá com o tempo. Isso. Virá com o tempo. Se você ficar esperando o tempo certo, ele nunca chegará. Né? Então eu gosto de uma coisa chamada metas possíveis. O que são metas possíveis? Imagina, o que é mais fácil de manobrar, um transatlântico ou uma lancha? Então preste atenção. Em vez de fazer uma meta auspiciosa, uma meta que você vai ter que alcançar daqui a, 20 anos, ou fazer o que você falou no início de um outro podcast, ficar se comparando com grandes empresários e que você tem que dar um passo enorme. Faz o seguinte, eu vou usar uma expressão bem caseira, né? Faz o feijão com arroz. Faz uma meta para os próximos 10 dias.
Escreve aí quais são os 5 assuntos que você precisa resolver do para trás para você entrar no seu futuro. Você sabe, Marco, que você falou um ponto importante aí, que eu fico vendo. A gente ouve muito podcast, a gente ouve muita gente, e hoje parece que só tem autoridade para falar se o cara for bilionário. Vou te falar uma coisa, são quantos bilionários que tem no mundo? Você já fez a estatística de qual é a parte da população mundial que é bilionário? Que tem, não vou nem dizer bilionário, que tem $1 milhão como patrimônio? $1 milhão. Se eu não estou enganado, alguém me disse, eu não fui checar a fonte, mas alguém me disse, Marco, que no mundo todo existe apenas 60 milhões de pessoas que possuem mais de $1 milhão. A gente fica ouvindo os caras falar de bilhão, e você sabe o que você se sente? Nada. Se sente um nada. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, que a gente entra com nosso podcast, a gente entra com a nossa empresa de treinamento, a gente entra falando de gestão do tempo, eu falando de ativação e propósito e destino. Mas o que eu quero? Eu quero, Marco, eu vou ser bem sincero para você, eu quero pegar essa pessoa que está nos ouvindo aí agora, que está ganhando $2.000, $3.000, $4.000, $5.000 por mês, e o sonho dele é conseguir ter uma certa liberdade financeira e passar a ganhar $30.000, $40.000. Que eu vou dizer para você, você já é o cara. Concorda comigo? Concordo. Você já é o cara. Cara, você conseguir ganhar 30, 40 mil, você já é um vencedor, você já é um realizador. Ah, mas você está pensando pouco. Você pensa o que você quiser de mim, mas eu quero ajudar essas pessoas a alcançar um nível de vida factível, a uma coisa real. O cara fica falando de bilhão, que é bilhão, que o Elon Musk é trilhão. Vamos baixar a bola. Baixar a régua, né? Vamos fazer o que é exequível. Eu vou estar feliz. Metas possíveis. Se os meus alunos, se as pessoas forem mentoreadas por nós, conseguirem sair dessa... Eu chamo isso de dignidade, gente. O que é dignidade na minha percepção? É você ganhar um valor financeiro em que você tem condição de ter sua casa própria, trocar seu carro a cada 2, 3 anos, fazer sua viagem 1 a 2 vezes por ano, colocar seu filho numa escola digna. Então eu calculo isso aí entre 30 e 50 mil por mês. É para esse lugar que eu quero levar os meus mentoreados. Você sabe, Edmilson, você está falando um troço bastante contundente. Porque se você ficar aí nas mídias ouvindo, você está ouvindo um monte de gente que não explica de onde saiu tanta ideia. Porque a pergunta é, o que tem de conselheiro na internet, mas o indivíduo fez o quê? Foi dono de qual empresa? Quebrou quantas vezes? O que ele realmente construiu com o trabalho dele? Ou ele é vendedor de sonho? Ser vendedor de sonho é fácil. Eu quero dizer o seguinte, é isso que você falou aí agora. A grande parte da sociedade vive essa realidade que você falou. E o indivíduo que chega nesse ponto aí de poder ter casa própria, viajar, não sei o quê, nesse país, ele é muito mais do que vitorioso. Exatamente. Muito mais. Exatamente. Porque a grande realidade não é essa. Não. E você cria um sentimento nessas pessoas que estão nos ouvindo, que é o seguinte, uma sensação de fracasso. Porque eu digo assim, ó, você tem que andar de Ferrari. Para aquele meu amigo João, o Paulo, a Maria, a Tereza, que tem uma realidade, porque ela trabalha numa empresa e ela sabe qual é o teto do salário dela, e ela jamais vai conseguir andar de Ferrari. Mas quero dizer uma coisa para você, sabe como você faz para virar o jogo da sua vida? Começa a crer em mecanismos que você pode fazer, empreender e mudar a tua história. E daqui a pouco entrar na sua cabeça que como empreendedor você pode mudar o jogo da tua história e deixar de trabalhar para alguém, de ser assalariado e viver pelo seu próprio talento. Isso é real. Isso é o que eu chamo de metas possíveis. Então, eu gosto da gente pensar nisso, gosto de pensar em metas possíveis. E eu queria fazer um desafio, Edmilson. Faça metas possíveis. Escreva aí agora 5 metas para você. Tem gente que assim, eu acho que a primeira meta possível que você pode desenhar para a sua vida de imediato agora, sem mexer muito, que você pode começar a fazer, é você criar imediatamente uma segunda fonte de renda. Sim. Eu acho que tudo começou a mudar na minha vida dessa forma. Eu criei uma outra fonte de renda. E essa outra fonte de renda eu dediquei a investir. Eu dediquei a outro projeto. Então, eu acho que é perfeitamente possível você criar a sua segunda fonte de renda e aí as coisas começam a encaixar. Porque toda pessoa que rompeu a barreira de $1 milhão,
ele não tem só uma fonte de renda. É. Então a primeira coisa que você precisa entender é que é possível sim eu empreender. Como? Aí você vai criar o seu como. E entender, primeira coisa que você tem que entender é que não vai ser fácil. Ser fácil não está na cartilha do empreendedor, mas é possível. Mas é por isso que você tem que sair da sua zona de conforto. É verdade. A gente quer mexer, mas com quem quer. Para pessoas que essa nossa fala, que esse nosso treinamento faz sentido. Se você tá tudo bem, se você acha que sua vida tá beleza, se você quer viver dessa forma, numa vida bem estreitinha, tá tudo certo. Não tá errado. Não desrespeitar você. Não. Se faz sentido isso para você. Agora, a gente quer distribuir um conhecimento, a gente quer distribuir princípios, valores, propósito, projeto, para quem deseja sair e romper essa cadeia e se tornar uma pessoa independente financeiramente. O que é uma pessoa independente financeiramente? Uma pessoa independente financeiramente não é uma pessoa rica. Não. Pode ser dita de rica, mas independente financeiramente é aquela pessoa que conseguiu auferir um valor para suas despesas sem precisar investir o tempo dela. A famosa renda passiva, né? Isso. Então, minha despesa para existir é 25 mil reais, por exemplo, a do outro é 20 mil, a do outro é 30 mil, a do outro é 15 mil reais por mês. Nós vamos te ajudar a você conseguir essa renda, trabalhar para ter essa renda, sem investir seu tempo. Seu tempo vai ser para criar e para trabalhar em outra coisa. Para isso você tem que criar uma renda passiva, que não invista e que não envolva o seu. Esse é o desafio. E é possível? É possível sim. É possível conseguir isso com o segundo trabalho, o terceiro trabalho, e que você começa a ter novas fontes de renda entrando na sua vida. Então, é momento de parar de procrastinar, parar de dizer que você não pode. 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 A palavra de Deus diz, tudo é possível àquele que acreditar. Então, se você acredita que é possível, o como, Marco, vai aparecer. A primeira coisa que eu tenho que virar o drive dentro de mim. É possível sim eu ser um homem financeiramente independente. E para isso, você precisa deixar de ser procrastinador. Edmilson, foi um prazer falar desse tema com você. Bacana. Eu acho que é um tema super rico. Não dá para esgotar ele num encontro somente, mas eu acho que foi muito enriquecedor fazer com que o nosso participante, o nosso ouvinte, entenda que o primeiro passo de vencer é deixar de procrastinar, é passar a ser gestor do seu tempo, gestor da sua história. Sim. Obrigado por você ter vindo, foi um prazerzão. Tudo de bom. Obrigado.